Graça e paz, queridos irmãos. Vamos ficar de pé, por favor? Vocês podem abrir comigo em Filipenses 4:6. Todo mundo achou Filipenses 4:6? Amém? Vamos ler. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus. Primeiro, é uma ordem. O tempo verbal aqui está no modo imperativo, que denota ordem. Não é um conselho. Não é uma dica. É uma ordem. Desobedecê-la é cometer pecado. Quando falamos isso, a nossa geração, intoxicada por homens que não têm nada a ver com o evangelho, eles dizem: não, pastor, tem a ansiedade espiritual, que é pecado, e tem uma ansiedade que é patológica, é um transtorno. Ora, quem afirma isso está dizendo que a Bíblia é insuficiente. Por quê? Porque Jesus diz simplesmente, tanto Paulo quanto Jesus ordenou, quanto Pedro disse: lance toda a vossa ansiedade diante do Senhor. Jesus ordenou: não ande ansioso pelo que haver de comer, beber ou vestir. E Paulo disse: não ande ansioso de coisa alguma. Dizer então que há um tipo de ansiedade que a Bíblia não se refere, significa dizer que o texto é impreciso, que Jesus não sabia ainda. Mas aí viria a psicologia para completar o que há de falta na Bíblia, o que falta na Bíblia. Seria um absurdo. Você pode até ser ímpio e dizer isso, mas para um cristão afirmar um negócio desse seria um absurdo. Segundo, se é doença, porque todos os exames de uma pessoa que tem ansiedade não apresentam nenhuma anormalidade, nem química, neurológica, enfim, nada. Eu falo por experiência de lidar durante 20 anos com inúmeras pessoas que várias e várias vezes disseram assim para mim. Eu estava lá com o coração acelerado, ansioso e querendo que o médico desse um diagnóstico, que ele dissesse: tem algum problema em você, tome esse remédio. Porque aí então isso ocultaria minha fragilidade. Pastor, mas meu coração dispara. Pastor, eu sinto certas coisas. Tá. O fato de que eu e você pecamos não anula o fato de que é pecado. E na realidade, algumas sensações nem são pecaminosas. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus suou sangue. Diante de uma pressão psicológica muito grande, ele suou sangue. Ou seja, diante de certas circunstâncias que o nosso corpo ele responda, isso não necessariamente significa que estejamos cometendo um pecado. Vamos dar um exemplo sobre aquilo que Jesus definiu como desejo pecaminoso e pecado. Vamos lá, e muitas vezes as pessoas confundem tentação com desejo. Imagine que nós tivéssemos aqui um pedaço de bolo e fosse proibido comer bolo. Então, você se aproxima do bolo e a sua boca chega até a salivar. Está vendo? Há uma reação no seu corpo. Significa que você pecou? Não, você está sendo tentado. Mas aí você deseja comer o bolo, você diz: eu quero esse bolo, como eu queria esse bolo. E aí você vai comer o bolo, o pastor chega, aí pecou e não comeu ainda. Então, tentação é uma coisa e pode até envolver uma questão física. Desejo pecaminoso é outra, e pecado consumado é o último estágio aí. Em relação às nossas tentações, acontecem isso também. Podemos ter algumas sensações físicas e isso não caracteriza necessariamente um pecado. Vou dar um exemplo. Minha filha quase morreu nos meus braços. E aí, logo em seguida, eu tive uma dor aqui durante 3 dias. Eu não estava preocupado mesmo porque a angústia já havia passado. Mas houve uma reação física. É normal, isso acontece. Eu quase morri uma vez, dirigindo meu carro de São Paulo para cá. Quase morri, o carro aquaplanou. E aí, estava chovendo. Nas primeiras vezes que eu voltei a dirigir num dia de chuva, pegando estrada, as minhas mãos tremiam. Assim, ó. Eu estava sendo tentado. E eu estava apavorado ali naquele momento. Mas eu disse: o Senhor é comigo, eu não vou parar vou parar agora de andar de carro? Falei: não. Se eu tudo posso naquele que me fortalece, não posso vencer isso aqui? E depois sumiu. Eu lembro, às vezes, quando eu passava do lado de um caminhão chovendo, gente, eu grudava no volante e fazia assim. Temos reações físicas. As pessoas têm. Ah, pastor, Jesus, eles dizem assim para justificar seu pecado. Pastor, Jesus, no Getsemane, ele ficou angustiado. Sim, angustiado é diferente de ansioso. Angustiado é diferente de ansioso. Mas, pastor, você nunca pecou? Você nunca ficou ansioso? Várias vezes. Várias vezes. E vou lutar contra isso o resto de meus dias.
Mas o fato de que eu pequei e ainda peco em relação a isso, não significa que não é pecado. É pecado sim. Isso é fundamental. Por quê? Quanto mais a nossa fé é forte, quanto mais nós vamos crescendo em Cristo Jesus, mais todos os medos vão caindo por terra. Agora, as inúmeras vezes em que fraquejamos, tem a ver conosco, não com Cristo. Porque Ele é o suficiente para nós. É porque não cremos, é porque estamos duvidando, é porque não oramos como diz o texto. Porque você nota isso aqui? Não andem ansiosos, orem. Aí você pergunta para as pessoas, vocês oram todos os dias? Vocês oram de dia e de noite? Orem sem cessar, diz Paulo. Vocês fazem isso? E aí as pessoas dizem, não. Mas elas dizem, não, mas eu sou um crente. Tá. Elias era, tantos outros eram e fizeram coisas erradas. Isso é fundamental. Saber, entender o pecado, porque hoje não pode, hoje o único pecado imperdoável hoje é chamar pecado de pecado. O seu coração é uma fábrica de mentira, que fica o tempo inteiro te enganando e dizendo que não, você não tem pecado. O ser humano desde Adão está disposto para ocultar o seu pecado, culpar até Deus, por conta de seus pecados, mas não assume os seus erros, não assume as suas fraquezas. Mas é fundamental assumir. É fundamental para que você desfrute o que o salmista declara. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Você não foi chamado para viver ansioso. Você trabalha com venda. E quantas vezes você fica ansioso? Você fica preocupado com o seu filho. E você diz, não, isso é normal. Não é. Porque o Senhor disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quem é Ele? É aquele todo-poderoso que está sentado à destra do Pai, que venceu todos os inimigos, que controla o vento, os demônios tremem diante dele. Este ser, invencível, incorruptível, este ser disse, não se preocupe, nenhum pardal morre antes da hora. Você não vai morrer. Eu tenho cuidado de vós. Lançai diante dele as vossas preocupações. Você não foi chamado para viver apavorado, porque o Espírito de Deus é sobre nós. Deus há de nos guardar, Deus há de cuidar de cada um de vocês que creem nele. Nenhum de nós vai cair antes da hora. Você crê ou não? Nenhum de nós vai morrer de véspera. Nós vamos no dia que o Senhor nos levar. Portanto, Ele vai cuidar de cada um de nós. Sim, nossas ansiedades têm raízes na incredulidade. É engraçado que quando eu falo desses temas, aí neles ficam muito bravos. E gostam de dizer assim, seu ignorante. Porque não pode cometer o crime de expor algo que todo mundo acha tão bonitinho. Não pode, dizer isso é errado. E é muito engraçado, muitas pessoas falam comigo, né? Você não sabe nada. Aí eu começo, mas o que você acha dessa teoria? E o DSM-5, você leu? Nem sabe o que é. DSM-5 é o manual que classifica as doenças, nem sabe o que é. Eu pergunto, você achou correto o critério para elencar a ansiedade como doença mental? Aí eles começam a desviar, ou seja, nem leram. Receberam algo como um gado, repetem, reproduzem, sem nunca conferir, mas eu é que sou ignorante. O que eu estou dizendo para você aqui é a verdade, e a verdade liberta, não é? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu perdi um filho. Meu filho nasceu quase morto. Minha segunda filha quase morreu nos meus braços. Constantemente me ameaçam. Agora estão querendo me ameaçar. Psicofobia agora. Processar. Disseram que vão. Saiu uma matéria já. Estão dizendo que vão. Vamos ver. Constantemente. Já passei fome. E durante a pandemia, como eu já disse para vocês, não tinha dinheiro para nada. Eu não tinha nenhum real no banco. Situação caótica. Cidade aqui quebrada. Boa parte dos irmãos daqui da cidade do lado, Aparecida. Eu pensei o que eu sempre penso. O pior cenário era eu me juntar com a minha família, comer a última refeição e morrer. Esse era o pior cenário. Mas o pior cenário não era o pior cenário, porque nem a morte me mata. Porque Jesus disse, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá, porque eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, nem a morte
é ruim para nós, porque tudo coopera para o nosso bem. Como alguém que tem essa fé pode viver apavorado? Não fomos chamados para isso. Fomos chamados para ter uma vida plena, vida e vida em abundância, que significa dizer que até no meio da tempestade podemos dormir como Jesus Cristo dormiu. Você crê ou não? Feche os seus olhos, vamos orar.